Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês alguns fragmentos de Doutor Zhivago, esse romance épico da Revolução Russa, publicado em 1957 e de autoria de Boris Pasternak, esse grande autor soviético que foi coagido pelas forças soviéticas a declinar de seu prêmio Nobel. Essa obra só pôde ser publicada, dadas as suas diatribes, as suas críticas radicais ao regime soviético, ao seio mesmo da Revolução. Ela só pôde ser publicada na Itália pelo Feltrinelli, um grande editor italiano, em 1957, fora dos domínios da União Soviética. E Boris Pasternak, que viu ali a sua namorada sendo achacada, os seus amigos sendo achacados, foi submetido a um exílio interno, teve que ficar na região de Peredelkino, ao redor de Moscou, e teve que declinar do prêmio Nobel para poder manter o seu logradouro na União Soviética, na Rússia. Ele que achava que a sua única pátria era, para além da Rússia, a grande literatura russa e a conexão com o seu próprio solo. Eu vou ler agora para vocês alguns fragmentos formidáveis de Doutor Zhivago, com tradução de Sônia Branco. Tenho aqui uma edição muito bonita, em capa dura, da Companhia das Letras. Vamos lá então, pessoal, para a leitura de alguns fragmentos de Doutor Zhivago, do grande Boris Pasternak. No pequeno jardim em que o chá estava sendo servido, o odor do carvão usado para ferver o samavar abafava o cheiro do tabaco e o perfume dos girassóis. O protagonista de Doutor Zhivago, o médico e poeta Yuri Zhivago, é a quintessência do lirismo. Vocês vão ver aqui as imagens de uma prosa altamente eivada pela poesia. Observar o rio fazia doer os olhos. As águas ondulavam e refletiam a luz do sol como folhas de metal. O lago estava repleto de nenúfares. O barco cortou essa massa vegetal com um barulho seco. Pá! A água surgia no meio da folhagem aquática como suco no triângulo talhado da melancia. Aí um diálogo. Concordo com o senhor até certo ponto, Nil Feoktostovich. Mas Tolstói diz que quanto mais o homem se entrega à beleza, mais se afasta do bem. Aqui, o Nil Feoktostovich, o interlocutor, está falando do grande escritor russo Lev Tolstói. E o senhor pensaria o contrário? O senhor pensaria que a beleza salvará o mundo? O senhor acredita em mistérios e coisas semelhantes, como Rozanov e Dostoiévski? E essa passagem, a beleza salvará o mundo, é uma máxima do príncipe Myshkin, protagonista do romance O Idiota de Dostoiévski. Espere um pouco, eu vou dizer o que penso. Eu penso que se fosse possível deter a besta que habita o homem, com ameaças como a do cárcere ou do castigo além-túmulo, tudo isso pouco importa. Então, o emblema mais elevado da humanidade seria o domador de circo com o chicote e não o pregador e seu sacrifício. Menção aqui, claro, a Jesus Cristo. Mas justamente o que, ao longo dos séculos, levou o homem acima da besta e o conduziu tão alto, não foi o bastão, e sim a música, a irrefutável verdade desarmada, a sua força de atração. Até hoje se considera que o mais importante no Evangelho são as máximas morais e as regras contidas nos mandamentos. Para mim, o essencial é que o Cristo exprimiu em parábolas tiradas da vida corrente, pois esclarece a verdade moral à luz do cotidiano. No fundo disso, há a ideia de que os laços que unem os mortais são imortais e que a vida é simbólica porque possui um sentido. O quarto estava impregnado de um odor adstringente,
de nozes frescas em cascas verdes ainda macias, cascas que escurecem ao menor toque. De fevereiro de 1917 para outubro de 1917, ano da dupla Revolução Russa, está havendo combates nas ruas. São ações militares entre cadetes que apoiam o governo provisório, de fevereiro de 1917, e soldados da guarnição que apoiam os bolcheviques, o partido bolchevique capitaneado por Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, o careca mais famoso do século XX. Há escaramuças em todas as esquinas. Já não se limitam mais as escaramuças às zonas de insurreição. Vindo para cá, caí 2 ou 3 vezes no meio da linha de fogo, na esquina da Bolshaya Dimitrovka e na Nikitsky Varuta. Não é mais possível tomar o caminho direto. Temos de dar voltas. Rápido, Yuri Zhivago, vista-se! Vamos lá, você precisa ver isso. É a história. Acontece uma vez na vida. Em um dos cruzamentos, um menino corria com uma pilha de jornais recém-impressos debaixo do braço, gritando: "Últimas notícias! Últimas notícias!" "Fique com o troco", disse o médico Yuri Zhivago. O pequeno jornaleiro separou com dificuldade a folha fresca que se colava ao monte, entregou-lhe e desapareceu na tempestade tão subitamente como surgira. O médico se aproximou de um lampião a gás que estava a 2 passos dali e percorreu o título de letras graúdas. A edição especial, impressa apenas de um lado da folha, continha um comunicado do governo de Petersburgo anunciando a criação do Conselho de Comissários do Povo e a instauração na Rússia do poder soviético e da ditadura do proletariado. Acrescentavam-se os primeiros decretos do novo governo e algumas informações que haviam sido transmitidas por telégrafo e telefone. A chuva açoitava os olhos de Yuri Zhivago e grãos cinzentos de neve recobriam as linhas impressas do jornal. Mas não era isso que atrapalhava a leitura. A grandiosidade e a eternidade daquele instante o abalavam e o impediam de voltar a si. É a história. Acontece uma única vez na vida. Veio à mente de Yuri Zhivago que o que ele considerava como história, aquilo que costumam chamar de curso da história, era totalmente diferente do que em geral se admite. Que ele havia semelhante à vida do reino vegetal. No inverno, sob a neve, os galhos desnudos do bosque são magros e frágeis, como os pelos da verruga de um velho. Na primavera, em apenas alguns dias, o bosque se transfigura e alcança as nuvens, e nele já há onde se esconder, podendo-se mesmos perder em seus matagais cobertos de folhas. Essa transformação é atingida por um movimento inapreensível, que ultrapassa em impetuosidade o mundo animal, porque o animal não cresce tão rápido como a planta. O bosque não se locomove, não podemos surpreendê-lo em movimento, só podemos perceber a sua imobilidade. E é nessa imobilidade que captamos a vida, a sociedade, a história em eterno crescimento, em eterna transformação, não se deixando perseguir em suas metamorfoses. Lev Tolstói, mais uma vez menção a esse grande autor russo, não levou o seu pensamento até o fim. E aqui Pasternak está falando de um trecho em que Tolstói, em Guerra e Paz, discorre sobre a história. Quando negou o papel de promotor a Napoleão Bonaparte, a agente da história Napoleão Bonaparte, aos governantes e aos chefes militares. Tolstói pensava exatamente a mesma coisa, mas não exprimiu seu pensamento com clareza. Ninguém faz a história, ela não é visível, assim como é impossível ver a relva crescer. As guerras, as revoluções, os czares, os Robespierre são seus estímulos orgânicos, o fermento da história. As revoluções produzem homens de ação, fanáticos maniqueístas, gênios limitados. Em algumas horas ou dias, eles derrubam a velha ordem. Os golpes duram semanas, anos, e depois, durante dezenas, centenas de anos,
passa-se a adorar o espírito da mediocridade que o suscitou como algo sagrado. Pessoal, esses foram trechos de prosa altamente poética, de uma prosa eivada de história, de crítica, de questionamento, de ímpeto, do romance Doutor Zhivago, essa obra-prima que rendeu o prêmio Nobel a partir de 1957 ao grande escritor soviético Boris Pasternak. Eu tenho aqui em minhas mãos uma belíssima edição da Companhia das Letras com tradução de Sônia Branco. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária, novamente russófila, aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas demais redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixem também os comentários de vocês no corpo desse vídeo aqui embaixo para que eu possa conversar com vocês. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre bem-vindo e bem-vinda às leituras do canal. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!